Ok, vamos iniciar nossa aula. A aula está sendo gravada, tá, pessoal? Até porque depois ela fica disponível para que vocês tenham acesso para revisar e para os demais alunos que não estão aqui conosco neste momento. Então, como vocês já sabem, meu nome é professor Jonathan Alves, eu sou biomédico, tá? E eu vou ficar nesse semestre com a disciplina de Química Aplicada à Saúde, que a sigla é QAS, tá bom? Depois eu vou passar a ementa, que são os conteúdos programáticos dessa disciplina lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, lá, o primeiro tópico que a disciplina pede é para a gente falar um pouquinho sobre o corpo humano. Então, eu preparei essa aula inicial de uma forma bem simples e bem leve, para a gente falar um pouco sobre o corpo humano em si, tá? Não vai ser nada que vocês não conheçam, mas para a gente ter algumas reflexões a respeito do que a gente vai se aprofundar quando se fala de química aplicada à saúde, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de saber uma pergunta simples, se quem puder responder, fique à vontade. O nosso corpo, ele é mediado, todas as nossas funções envolve química? Uma pergunta simples. Sim, professor. Quem poderia me dar um exemplo de Sim, algum professor. processo químico que ocorre no corpo? O nosso, o nosso intestino. O suco gástrico, professor, não? O Isso. nosso O que intestino. mais? Isso. O nosso intestino, que passa por Uhum. vários processos químicos. O que mais? A transformação da água em urina. A Isso aí. filtração dos rins. Perfeito. O que mais? Tem mais gente aí para falar? A filtração do sangue o gás carbônico, eliminando o gás carbônico, não tem? A gente inspira hidrogênio e expira gás carbônico, não tem? Só trocou o oxigênio. Você falou O hidrogênio, mas é oxigênio oxigênio. por o gás É, carbônico. isso. É um Então tá processo tudo, químico. tá tudo certo. Obrigado, viu, Washington? Na Nada. verdade, todos os processos que a gente faz no nosso dia a dia. A respiração é um processo químico, a digestão é um processo químico, a filtração do sangue, como o Washington colocou, muito bem colocado, é um processo químico. O suor, né? O fato de você estar pensando agora também é um processo químico, tá? Washington, teria como você desligar seu microfone, por favor, para não dar ruído? Pronto. O fato de você estar pensando agora, raciocinando, se concentrando, é um processo químico também, tá, pessoal? Por quê? Porque o pensamento também nós temos no cérebro neurotransmissores que vão se ligar para que a gente consiga ativar áreas do cérebro específicas para fazer determinadas funções no nosso corpo. Então, basicamente, a gente vai aprender essa química aplicada à saúde nesse sentido, entende? Quando um processo químico se torna prejudicial à saúde, né? Então, a gente vai se aprofundar basicamente nisso, de uma forma bem simples, tá? E aí, para se entender esses processos químicos, é necessário que a gente lembre quais são os sistemas do corpo. E aí, mais uma perguntinha básica. Quem pode me dar alguns exemplos de alguns sistemas do corpo? A gente já falou, mas aí é bom que reforce. Digestivos, Sim, respiratório, sim. digestivo respiratório, urinário, né, professor? Uhum. Deixa eu olhar o outro. Só lembro desses três. Mais alguém quer falar Respiratório, alguma coisa? respiratório, Perfeito. professor. Quatro. É a Agora o circulação do outro. corpo também, Isso aí, circulatório, o que mais? musculatório, Isso, muscular. Tá bom. Então é isso, nós temos os sistemas, tá? E aí, dentre os principais que nós falamos, sempre é o nervoso, né? O circulatório, né? O digestório, o respiratório, o excretor, tem o reprodutor,
tem o sistema linfático, é, tem o sistema também, o cardíaco a gente já falou, né? E tem o sistema linfático que também distribui a linfa, que é um líquido também que é semelhante como se fosse o segundo sangue, mas a gente não tem, só tem só um sangue e o sistema linfático, tá? A gente vai aprender sobre isso também. E aí, vamos falar um pouquinho sobre alguns órgãos e o significado desses órgãos e como eles funcionam, né? Então, o sistema corporal, o O senhor nosso só corpo é esqueceu formado... desse... Professor, o senhor só esqueceu do sistema treatórico, não tem? Qual? Treatórico. Como é esse? Explica para mim. Entendeu, professor? Eu queria que você repetisse a palavra, que eu não entendi. Sistema treatórico. Preatórico? E qual é esse? Tre... Tre... Treatópico. Explica aí qual é esse para mim. É o que envolve a parte do tórax, não tem? As Não, funções do mas, tórax. não, mas o sistema que a gente tem no tórax é o pulmonar, é o sistema respiratório e circulatório ao mesmo tempo. Essa palavra aí é nova para mim que você falou, preatório. Eu acho que você confundiu com alguma coisa. Tá certo. Não, viu? Então, veja, órgãos e sistemas. Então, nós sabemos que o nosso corpo ele é formado por células, concordam comigo? Sim, professor. Sim, professor. E dentro das nossas células, nós temos as organelas, e essas organelas são formadas por partículas subatômicas e atômicas, correto? Tem os átomos, não tem? Correto. A gente vê isso em Correto. biologia molecular e celular. Isso, e as moléculas e os átomos. Por exemplo, nós temos vários compostos orgânicos que nos sustentam e nos mantêm vivos. Concordam? Concordo, professor. Sim, professor. Quais deles que a gente pode citar, que a gente se alimenta toda hora? Aí eu quero nomes agora. São moléculas, né? Que estão presentes nos nossos alimentos que a gente come. Não entendi. Pode repetir a pergunta, professor? São compostos orgânicos, moléculas, que estão presentes nos alimentos e que nos sustentam e nos mantêm vivos. São as vitaminas, os minerais Perfeito, perfeito. e os cálcios, né, professor? Também. Tem mais. Quando você come um pão de manhã, o que tem nele? Qual é o principal componente energético que tem nele? Trigo. O carboidrato, né, professor? Carboidrato, o que mais? Os lipídios, Lipídios, a proteína. proteína, perfeito. Isso aí, gente. Basicamente é isso. Carboidrato, proteína, lipídios, sais minerais e vitaminas, de forma geral. Que são vários, né? Então, os órgãos e os sistemas, eles têm um revestimento. Por exemplo, alguns órgãos, como a nossa pele, né, é um grande revestimento. O maior órgão do corpo humano é a pele. E a pele e os ossos e os músculos, por exemplo, eles dão também o quê? Suporte e sustentação e, ao mesmo tempo, locomoção, como está escrito aí no slide. Sem o meu osso e sem o meu músculo, eu não conseguiria ficar de pé, eu não conseguiria andar, né? Só que, às vezes, a gente esquece que para que eu fique em pé, para que eu consiga andar, isso também envolve um processo químico dentro do meu corpo. Tem como desligar o microfone? Eu acho que fica dando eco para mim. É que dá eco, viu? E aí, quando eu ando, quando eu estou em pé, o meu músculo ele está também produzindo substâncias. Quando eu estou em musculação, o meu músculo ele produz também substâncias. Quando a gente se exercita, ocorre a transformação da actinina e da miosina, que são algumas proteínas do músculo, e aí, com a atividade física intensa, elas excretam ácido láctico. E esse ácido láctico
ele tem que sair pelo suor, por exemplo. Tudo isso envolveu um processo químico. Então, é uma energia mecânica que eu utilizo no músculo e que, consequentemente, ela gera um produto químico que tem que ser expelido, jogado para fora. É como acontece na urina. Algumas pessoas não sabem, mas a urina é produto da filtragem do nosso sangue. Todos vocês sabiam disso? Sim, professor. A nossa urina é o produto da filtragem do nosso sangue e, consequentemente, Ela nós tira toda a eliminamos impureza. pela isso, nós eliminamos pela urina tudo aquilo que não é necessário para o nosso organismo naquele momento. Por exemplo, eu me Aldeia. alimentei, né, de isso. Eu me alimentei de carne, de carboidrato, de lipídio. E aí, na minha urina, vai ter concentrações de cristais, um pouco, né, de alguns cristais de cálcio, cristais de ácido úrico, a ureia, né, que é um dos principais produtos da urina. Pode ter também dependendo da situação, se a pessoa estiver doente e for portadora de diabetes, aí pode urinar um pouco de açúcar, glicose, mas nesse caso é patológico, não é normal você estar urinando açúcar, glicose pela urina. Então é só para vocês entenderem que tudo é química no nosso corpo. A gente sabe disso, mas a gente precisa refletir para que a gente compreenda que muitas vezes uma coisa está sempre interligada à outra. Na respiração, quando eu estou tomando uma cervejinha, e aí eu passo da conta, o cheiro não começa a sair pela boca e pelo nariz, é porque a nossa respiração também elimina um pouco das toxinas do nosso corpo. O álcool em excesso, ele precisa sair por algum lugar. Então, ele vai sair pela urina, obviamente, também pelo suor e também pelo ar que a gente expira. O gás carbônico é expirado junto com vapores de álcool, no caso, quando você está embriagado. Tá? Todo esse processo químico, ele ocorre na nutrição e na digestão, principalmente, tá? Mas na respiração, como eu acabei de citar, na circulação ocorre muito. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu me alimento, quando nós nos alimentamos, tudo que a gente come precisa ser absorvido para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea é que vai ser distribuído para todas as células do corpo, né? Então, a gente sabe que nós nos alimentamos, e há uma quebra dos alimentos pelo processo químico da digestão, e depois desse processo químico da digestão é que ocorre a absorção dos nutrientes para as células que caem na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea eles vão distribuindo. Por exemplo, o músculo precisa de mais proteína, ah, as células do cérebro precisam de proteína também, precisa de glicose, entendeu? De lipídios, principalmente, porque os neurônios são formados por bainha de mielina, e a bainha de mielina é uma gordura, é um lipídio. Então, veja, é tudo isso que está envolvido no processo químico do organismo, tá? A excreção, que é o sistema excretor da urina, né? Tudo isso é um processo químico. O rim, ele tem um papel fundamental de filtrar o sangue, e de lá ele vai extrair todas as impurezas, e essas impurezas, elas são produtos de outras células mortas que ocorrem no corpo. Vou dar um exemplo. Quem aqui sabe que todos os meses, a cada 28 dias, uma célula, várias células, na verdade, do sangue, elas morrem, as hemácias? Eu já sabia disso. Sim, Perfeito. professor. Então, essas células, que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, quando elas ficam envelhecidas, elas entram em apoptose, literalmente elas explodem e morrem. E aí o restos de células vão ficar circulando na corrente sanguínea, e o rim é o responsável por filtrar. E na hora que ele está filtrando, ele tira um pouco do que ele pode reaproveitar, que é um pouco de bilirrubina indireta, um pouquinho de ferro, mas o restante que não presta, ele solta pela urina, entende? Então, basicamente, é um processo químico também, tá? O controle, tanto nervoso e endócrino, que são as glândulas. As glândulas salivares, que eu vou dar o exemplo com a saliva, nós temos as glândulas que estão produzindo agora, nesse momento, saliva.
Isso é um processo químico também, porque a saliva ela vai ajudar na primeira digestão, né? Quando eu coloco um doce na boca, a gente começa logo a digerir, sabe que aquilo ali é doce. Quando eu coloco um alimento mais salgado, a gente sabe discernir, né? Então, tudo isso é um processo químico. Vou dar outro exemplo, as glândulas sudoríparas do suor. É um processo químico, porque ali ela está eliminando solutos e sujeiras, está protegendo a pele. Suar também tem sua importância, né? Como tudo no corpo. E aí a gente pode pensar nos hormônios de uma forma geral. O hormônio do sono, que é a melatonina, o hormônio da tireoide, os hormônios da, da transformação, os hormônios da reprodução, no caso, né? A progesterona, a testosterona. Tudo isso são processos químicos no nosso organismo, tá bom? E o controle nervoso, como eu já tinha citado, até mesmo o fato de eu estar falando, eu estou raciocinando, eu estou pensando, o meu cérebro está passando por um processo químico. E aí, tudo que eu falei agora ficou claro ou está confuso para vocês? Eu gostaria de saber a opinião. Está transparente, professor. Ok, então Tá vamos muito dar transparente. continuidade. E aí, vamos falar de um primeiro órgão, que é a pele, que é um revestimento, tá? E aí eu coloquei algumas imagens, né? A nossa pele está em constante transformação, né? Desde quando a gente nasce, por isso que eu coloquei o bebezinho, até com a fase adulta, o envelhecimento. E esse revestimento, ele tem várias funções. Ele tem uma barreira mecânica, uma barreira física e uma barreira química ao mesmo tempo, né? Vamos entender por quê. Se eu não tivesse a pele, as coisas entrariam em contato direto com a minha corrente sanguínea. Então, a poeira, a sujeira, os vírus, as bactérias, não ia ter barreira nenhuma para entrar no corpo, concorda? Então, veja, é um processo físico-mecânico, né, ao mesmo tempo. E por que que é um processo químico? Porque a pele, ela tem um potencial de reabsorção também, né? Então, a pele, ela tem uma função físico-química de, por exemplo, controlar a nossa temperatura do corpo, né? E aí, quando a gente está com muito calor, a gente começa a suar, que é para poder compensar a temperatura externa e a interna do corpo humano. A gente sua porque a gente está se ajustando, a nossa temperatura está se ajustando, entendeu? Para que a gente não fique, nossos órgãos e nossas células não fiquem sofrendo muito com esse processo de calor externo, entende? Então, veja, há um processo químico aí, mas físico-químico, porque a influência do calor, que é um processo físico, né? Físico, radiação, entende? Porque o calor ele é produzido por luz, por exemplo. Então, a gente está passando por um processo físico-químico de transformação, tá bom? No caso, a pérola tem sua importância também na proteção contra agentes biológicos, bactérias, vírus. Quando a gente tem uma feridinha na perna, a gente tem que proteger justamente por isso, porque ali está aberto, a pele não está exercendo sua função. Então, não vai ocorrer uma eliminação do micro-organismo, seja uma bactéria, seja outro micro-organismo que cause uma doença grave e uma infecção grave no nosso corpo, né? Tá? E aí, a pele, ela tem os seus órgãos, né? Os órgãos cutâneos, né? Quais são? Nós temos o pelo, né? Toda pele, ela tem um pelo. Nós temos as glândulas sebáceas, que são outros órgãos, e temos os poros sudoríparos, né? Então, as glândulas sebáceas, elas produzem o chamado sebo. Para que serve isso, tá? A pele em si, ela precisa ser hidratada, tá bom? Então, a glândula sebácea, ela serve para produzir esse sebo que irá dar um revestimento seroso à pele. Por isso que quando a gente fica um pouco de tempo durante o dia, principalmente em cidade como a nossa, em Paulo Afonso, e a gente começa a eliminar muito sebo e muito suor da pele. E a gente começa a ficar grudento, né? Fica peguento, né? Que a gente chama. Isso é o sebo misturado com suor. É uma proteção da nossa pele, mas que para nós, seres humanos, começa a ficar com um odor um pouco desagradável, né? Mesmo que você se perfume, mesmo que você passe bastante creme, mas o odor ainda assim ficará desagradável.
Então, a gente precisa estar sempre em constante higienização, né? Os animais, de uma maneira geral, produzem suor e produzem sebo, mas no caso dos animais, eles têm outros mecanismos de defesa que são adaptáveis, e os nossos são esses. Se nós não fôssemos civilizados e a gente não pensasse em banho, por exemplo, como os cachorros e os gatos, eles têm outro hábito, né? A gente que dá banho neles porque a gente domesticou. Mas se nós não fôssemos civilizados, talvez a gente não se preocuparia com esse cheiro. Estou dando um exemplo aqui. Então, a glândula sebácea e a glândula sudorípara, elas ficam internamente na parte chamada derme, e elas têm uma abertura na epiderme, que é a parte externa, tá? E aí você me pergunta, por que que a gente tem pelo no corpo? Por que que a gente tem pelo? E aí eu gostaria que vocês me dessem uma reflexão sobre o que vocês acham disso. Para proteção. Os pelos servem como proteção. Justamente, Bactérias, tanto... fungos. Perfeito. Justamente. Tanto o pelo como a glândula sudorípara do suor, como a glândula sebácea, todas elas têm a função também de proteção. Mas tem outras funções também. Eu queria que vocês dissessem. Tem outras. É porque mesmo, Hélio, o que você falou, que eu não entendi. Falou da proteção. Ah, A porque proteção aí é por isso que surge os pelos, é? Não, os Não. nossos pelos, eles têm Os nossos uma pelos função. servem uma função. Aí o professor está perguntando assim. Professor. Para que servem os pelos? Servem para evitar bactérias, fungos, entendi, para entendi. proteção do nosso corpo contra... como é que eu posso Para explicar? regular a temperatura também, professor. O pelo também serve para isso. Alô? Isso, Contra isso mesmo, ativos, né? não é ativo, Então, não, o pelo... contra... Eu esqueci o nomezinho. Aí o Google Então, veja. Então, veja, gente, olha, proteção, transpiração, regulação da temperatura do corpo, sensações táteis, né, que são as percepções que a gente sente, por exemplo, quando a gente toca, né, quando alguém toca na gente, né, aquela sensação de arrepio quando sente um vento diferente, né, quando uma agulha toca aqui atrás. Então, tudo isso são funções que esses receptores da nossa pele têm. E o pelo, ele também tem essa função, de situar um toque, e ao mesmo tempo de regulação da temperatura. A primeira coisa que a gente vê na nossa pele, quando tem um susto, quando tem um frio intenso, aí a gente vê logo os pelos arrepiadinho, né? Então, essa excitação do pelo é justamente um sinal, né? Para a gente ficar alerta, se for de alguma coisa que nos apresente risco, dor, né? Alguma coisa do tipo, tá bom? Então, é isso. E aí, o suporte e a locomoção do corpo, né? Nós estamos falando de uma maneira bem simples, porque corpo humano é algo que a gente estuda no curso da área da saúde de uma forma muito generalista, vamos falar assim. O que dá suporte e locomoção ao nosso corpo é justamente o sistema esquelético, o sistema locomotor, né? Então, os ossos em si, eles nos dão a função de proteção, sustentação e locomoção, tá bom? Por que proteção? Porque o osso, para quem não sabe, ele protege uma das coisas mais importantes que a gente tem no corpo, que é a medula óssea. Isso, a medula óssea, o cérebro e o coração, junto com os pulmões, que são órgãos vitais. Ninguém aqui vive sem coração, sem pulmão e sem cérebro, e sem a medula óssea. Alguém sabe me dizer o que é medula óssea? Sei, professor. É um líquido encontrado na coluna vertebral. Alguém sabe dizer outra resposta? Lá são armazenadas todas as células do corpo e quando ocorre alguma a transfusão, como é o nome? Esqueci.
Alteração. Quando você vai fazer uma cirurgia, tipo, para doar a medula para alguém, lá vai conter todas as células e é isso, acho que é isso, né? Como é uma coisa muito difícil de ser explicada para vocês que ainda estão iniciando o curso, mas quem chegou mais perto foi a Islânia, tá, Islânia? Parabéns. A medula óssea, viu, Washington? Ela é diferente da medula espinhal, tá bom? A medula óssea, ela fica dentro de ossos longos, como o fêmur, a crista ilíaca, que é essa bacia da gente aqui, tá? E aí, essa medula óssea, ela é onde ocorre a produção do nosso sangue. Anotem, a medula óssea é responsável pela produção do sangue, tá bom? É ela que forma o sangue. Medula óssea, formação do sangue. É tanto que na novela Laços de Família, a Camila está com leucemia, correto? Uhum. Minha mãe assiste, Ela vai, Por isso justamente. E ela vai que precisar de quê? retirado um líquido, né, professor, da medula óssea, para saber se aquele paciente é ativo Mas ou não com aquela mas pessoa, não é um tem? líquido em si. E quando você fala um líquido, a gente fica pensando que é, porque tem um outro líquido que está na coluna, como você falou, mas não é o líquido da medula óssea. Lá é o líquido cefalorraquidiano, que é da medula espinhal, que tem a ver com os nervos, entendeu? Então não pode confundir medula espinhal com medula óssea. São coisas diferentes, por isso que eu tenho que explicar. Medula óssea, ela é vermelha e ela é o sangue imaturo. As células progenitoras do sangue, são as mãezinhas do sangue, para vocês entenderem. Então, a medula óssea, ela vai servir, no caso da Camila, na novela de ficção, ela vai servir para formar uma nova corrente sanguínea na Camila, porque o sangue dela não está sendo produzido de maneira correta. Ô, professor, Hum, aí inclui também hemácia, né? Glóbulos vermelhos também, né? isso. A medula óssea, ela forma o sangue, e o sangue em si tem várias células, leucócitos, hemácias, plaquetas e plasma, né? Mas a gente tem que entender o que é medula óssea. A medula óssea é onde forma o sangue, fica em ossos longos, e geralmente é aquela que faz a doação, como a menina falou, para pessoas que têm doenças graves, como, por exemplo, a leucemia. Ponto. Agora vamos entender o que é medula espinhal. Medula espinhal está dentro do canal da medula, da coluna, desde aquele saindo do cérebro até a coluna inteira, lá no finalzinho do bumbum. Aí dentro dessa coluna, que é protegida, passa a medula espinhal, que são os nervos. Eu mexo meu braço porque eu tenho uma medula espinhal. Eu ando, eu fico em pé porque eu tenho medula espinhal. Lembra do acidente de várias pessoas que têm acidente grave, que ela fica tetraplégica ou paraplégica, né? Ou tetraplégica. Aquilo ali, aquela lesionou a medula espinhal, que é diferente da medula óssea. E aí os nervos da medula espinhal ficaram defeituosos, a pessoa perde os movimentos. Entendeu agora a diferença? Entendi, professor. Sim. Entendi agora. Só que o Pronto. senhor falou Então, medula tetraplégica e a outra. A tetraplégica paraplégico, o fase paraplégica é todo o corpo. E não. tetraplégica é só a metade do Paraplégico, corpo, né? não. É. Paraplégico, duas pernas, É só as pernas, então. E a outra por tetraplégica é exemplo. o corpo todo, só mexe só a cabeça. Isso, tetraplégico, tudo. Paraplégico, só as pernas, por exemplo. Tá bom? Só as pernas. Então, tudo bem até aí? Vamos continuando, né? Ok. Sistema muscular, que é um sistema de bastante importância e que ele tem uma função muito, digamos assim, depois do osso, ele tem uma função muito importante também, porque ele está associado ao movimento principalmente e também à proteção. Mas é através do sistema muscular que a gente também obtém muita, digamos assim, basicamente, ele suga muita energia. Para manter o músculo vivo e ativo, eu preciso estar com a minha alimentação em ordem
e o meu metabolismo tem que estar funcionando muito bem. Uma pessoa que está com alguma gripe, alguma coisa, ela começa a sentir logo fraqueza, porque os músculos ficam enfraquecidos, porque a energia do corpo está baixa. Então, o primeiro a ser afetado é o sistema muscular, entende? Então, quando a gente pega uma gripezinha, a gente não sente logo dor no corpo. Por quê? Porque os músculos estão com pouca recepção de energia. A bactéria ou o vírus está enfraquecendo o corpo, tá bom? Então, o sistema muscular, ele é um dos primeiros a sinalizar quando alguma coisa em níveis de transformação química está errada no nosso corpo. E assim como os ossos também, ele serve para sustentar o corpo também, né? Isso, sustenta, protege e movimenta, tá? Os músculos, eles podem contrair e relaxar, gerar movimentos que nos permitem andar, correr, rir, que são movimentos voluntários, ou auxiliar na digestão e na circulação no organismo, que são os movimentos involuntários. Para quem não sabe, nós temos 3 classes, 3 tipos de músculos no corpo. Primeiro tipo, músculo estriado esquelético. Segundo tipo, músculo liso. Terceiro tipo, músculo cardíaco. O músculo estriado esquelético é a grande maioria dos músculos, que são os músculos que a gente, mexe de maneira voluntária, tá bom? Eu penso e eu mexo. Todos aqueles que eu controlo o movimento, são músculos geralmente estriado esquelético, porque eu tenho controle voluntário, né? Eu tenho controle do movimento. Agora, o músculo liso, como por exemplo o músculo do meu estômago, do meu intestino. Isso não é essa pergunta que o senhor falou. Sua internet está travando, Washington. Porque Washington, sua internet está travando. Fala mais devagarinho, para poder eu entender. Tipo assim, quando você fala movimento voluntário, é porque o cérebro capta e manda mensagem para os músculos, não é isso? Eu não entendi a pergunta porque está muito ruim a tua conexão. Se tu puder usar fone, é melhor para mim, para eu entender a tua fala. É porque o meu iPhone, professor, não tem como. O meu fone Não, se novo. tiver o fone Tipo de assim, ouvido. movimento. Não, eu tô falando assim, tipo assim. Ele capta, o cérebro capta o movimento e automaticamente a gente recebe o movimento, não é isso? Sistema voluntário de movimentação dos músculos é aquilo em que a gente tem controle. Tudo que é voluntário é o que eu Então, não, controlo. por exemplo, o cérebro não é um tipo um comando. Se eu quero que minha mão mexa, ela vai mexer. Se eu quero que minha mão fique dura, por exemplo, se a gente vai fazer um processo cirúrgico para botar um cateto, ali vai ser uma coisa invasiva que você vai sentir dor, não tem? Você está me entendendo onde eu quero chegar? Sim, mas o que eu quero explicar para você é que tanto quando a gente tem controle e quando a gente não tem controle, todos têm envolvimento do cérebro. A diferença é que o voluntário, eu consigo, além do cérebro, eu consigo dar o comando. É como se eu estivesse, na verdade, eu estou dirigindo o comando. Então, o controle voluntário é o controle do sistema simpático do cérebro. Porque eu estou dizendo, cérebro, mexa meu braço, eu estou com vontade de levantar um copo, eu estou com vontade de dar um tchau. Pronto. É voluntário. Isso não quer dizer que quando o meu estômago está digerindo, o meu cérebro também está mandando ele digerir. Só que aí eu, Jonathan, eu não tenho consciência disso. Então é o sistema parasimpático que está agindo, porque são órgãos vitais que precisa estar funcionando mesmo quando eu estou dormindo, por exemplo. Agora o meu braço em movimento, eu não preciso ter ele em movimento o tempo todo, entende? É nesse sentido. Mas os dois
os dois exemplos, a sua fala deu para compreender, sim, viu? Você está certo nesse sentido. Mas lembre-se que o voluntário tem a ver com o fato de eu estar consciente do movimento, tá bom? Ok? Tem uma buzina aqui passando. Uma viatura. Outra coisa, por exemplo, aí eu estava entrando no exemplo do estômago. O estômago ele é músculo liso, diferente do músculo do braço, que é músculo estriado, esquelético, e o músculo liso, eles têm movimento involuntário. O que que isso quer dizer? Que eu já expliquei. Eu não tenho consciência daquele movimento e ele está em contínuo movimento pelo sistema parasimpático do meu cérebro, do meu sistema nervoso, justamente porque são funções vitais, como respiração, né? Eu consigo ter controle voluntário, né? Respirar fundo. Mas na grande maioria eu não estou controlando a minha respiração. Então ela é também involuntária, ela é mista. Então a respiração, quando eu durmo, quem toma conta é o meu sistema parasimpático, o meu sistema involuntário, tá bom? No caso do estômago, o tempo todo é sistema involuntário, parasimpático. O coração, o tempo todo, sistema involuntário, parasimpático, tá? E aí o último tipo de músculo é justamente o músculo cardíaco. Porque o músculo cardíaco ele tem uma função única e exclusiva no corpo, porque desde quando a gente nasce ele está em movimento. E ele só vai parar no dia que a gente... Que é o músculo do coração. Isso. Então é diferente do músculo do estômago, é diferente do músculo do braço, porque o músculo cardíaco ele nunca para, então ele é mais resistente. Tem outros sistemas que comandam ele, e ele tem um potencial de regeneração, no caso eu não falo regeneração do tecido, mas eu quero dizer o seguinte, um potencial de se autorregular mais rapidamente do que outro músculo. Então, ele é muito mais protegido, ele fica dentro de uma região protegida, justamente por isso, porque ele precisa estar sempre na atividade, ele não pode ter algo que o paralise, né? E põe em risco o seu corpo. Então, por isso que ele fica no acesso mais difícil do corpo. Além do osso, protegendo, ele tem várias camadas de músculo, e dentro do próprio coração ainda tem algumas camadas, algumas membranas, que também o protegem de infecções internas, que são os chamados pericárdios. Então, nossa locomoção depende também da ação conjunta de ossos, articulações e músculo, sob a regulação do sistema nervoso. Sempre, gente. Por mais que eu tenha braço, com músculo, com osso, mas quem manda no corpo, quem tem o domínio total ainda é sistema nervoso. Por isso que quando a gente tem alguma acidente grave, que a gente lesiona alguma coisa, a gente fica paraplégico, como eu dei o exemplo, ou a gente fica com alguma sensibilidade, né? Ah, eu bati quando eu era menino, cortei e aí lesionou um nervo, aí a minha sensibilidade da minha mão é diferente. Tem gente que relata isso, né? Quando teve algum acidente. O professor, só tirando uma dúvida aqui, por exemplo, movimentos rotativos, seguidores, por exemplo, movimentos que a pessoa trabalha muito com... movimentos repetitivos. Repetitivos, eles podem causar, né, isso? A perca do abrimento da mão. Então, você está dando um exemplo sobre o que a gente chama de LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Geralmente quem trabalha com digitação contínua, quem trabalha, por exemplo, Cabeleireira, por exemplo. Streamer também jogando. Perfeito. Tudo isso, tá? Então essa pessoa ela pode ter uma lesão no nervo, né, do movimento da mão, por exemplo. E aí eu sou agente de saúde, aí eu tenho uma paciente que ela trabalhava na Netuno, ela não aguenta mais nem segurar um copo, não tem? Movimentos repetitivos, não tem? Isso. Ela precisa fazer o quê? Fisioterapia. Isso. Mas mesmo com a fisioterapia ela não conseguiu, professor, voltar. Talvez seja porque a lesão dela esteja irreversível, entendeu? Isso que é crônica, não tem? Irreversível, não tem mais volta. Tá certo. Minha dúvida só era essa. Tá ótimo.
Vamos nessa. E aí a gente ainda Professor, tá. Oi, e quem faz exercício frequentemente, que esses músculos incham, futuramente não vai prejudicar a saúde, não? muito pelo contrário. Quanto mais exercício Favorável? físico que a gente faz, melhor para os músculos. E eu vou explicar o porquê agora. Mas assim, quem pratica academia, que fica bombadão, aqueles braços todos inchados ali. Vou explicar Futuramente, agora o motivo. aham, tá, obrigada. Então, veja bem. Eu vou explicar o sistema muscular e depois eu vou entrar nessa questão que você perguntou, tá, Antônio? Para ficar legal a aula. Então, veja. O sistema muscular, nós sabemos que o corpo inteiro tem músculo, tá? Como eu já falei. E esses músculos, eles são de fundamental importância para deixar a gente sustentar, né, nosso peso, aguentar os movimentos, proteger de pancadas, né, proteger órgãos vitais, né. Então, os músculos, eles modelam o nosso corpo, né, a forma do nosso corpo se dá porque nós temos músculo, e o principal componente biológico que alimenta esse músculo saudável são as proteínas, tá? E o metabolismo energético de carboidratos, porque os músculos precisam também de energia, como carboidrato e lipídio. No caso do exemplo da Antônia, nós precisamos de exercício físico, inclusive todos nós, eu falo, vou dar o meu exemplo. Eu parei a academia, eu fazia academia, porque eu tô me protegendo do vírus, da Covid-19. Então, assim, até janeiro eu estava malhando, depois eu parei, porque eu tenho que proteger minha saúde. Não é justo eu estar pensando em boa forma se um vírus mortal está aí fora, né? Então a gente viu que aumentou os casos, que ficou mais perigoso e que até as academias começaram a fechar. Então a primeira coisa que eu eliminei da minha rotina foi a academia. Mas isso está me prejudicando, porque eu estou muito sedentário, eu estou perdendo um pouco da minha massa muscular, eu já tenho 33 anos, vou fazer 34. Então, o nosso corpo, quando está envelhecendo, viu, Antônia, nós vamos perdendo muita massa muscular. Nós vamos perdendo muita massa muscular, que é natural do envelhecimento. E isso não é bom. A gente precisa fortalecer nossos músculos. Então, a academia ela é importante. Qual é o erro que você trouxe de exemplo que algumas pessoas fazem? Que aí você deu o exemplo. A pessoa que fica muito bombadona, aí você já usou a palavra, ela está utilizando anabolizante. O anabolizante é que é o problema. Hum, Não, assim, porque quando a gente pega a massa muscular naturalmente, né? Mas tem uhum. gente que faz aplicação, aquelas coisas. Aí ali Então, futuramente eu creio que vai prejudicar, né, professor? justamente. Aí entra tudo que a gente está falando aqui agora. Química aplicada à saúde. Olha que coisa interessante. Seu exemplo foi perfeito, por isso que eu estou feliz que você deu esse exemplo. Veja, química aplicada à saúde. Eu peguei um produto químico, que é um anabolizante, uma bomba, né? Apliquei no meu corpo. Essa química alterou o funcionamento normal do meu corpo, e essa alteração me faz ficar bonito aos olhos. Mas para o organismo isso é uma agressão, porque eu estou injetando altos níveis de anabólicos, que podem ser hormônios, esteroides, né? Como a gente sabe. E aí isso vai gerar futuramente algumas complicações. Pode dar problemas cardíacos, pode dar problemas disfuncionais na questão hormonal, entendeu? Vários problemas, até mesmo alguns tipos de Câncer no cânceres, fígado. Câncer no né? fígado. Verdade. Entendeu? É Então bom. é isso. Então, o seu exemplo Então, foi perfeito, é porque melhor não ganhar é, massa, é melhor ganhar massa sofrendo mesmo, no natural, né, professor? na verdade, Antônio, a gente não deve ir para a academia para ficar bonito. Eu mesmo não vou para a academia pensando em ficar bonito. Eu vou Professor, para a academia porque eu quero ficar saudável, porque Isso, ter assim, ó, saúde. né? eu tô fazendo caminhada, não tô indo em aglomeração, tô fazendo caminhada, correndo na pista, né? Aí, Perfeito. aí eu me sinto bem e tal naquele dia. Quando se eu passar 2 dias, 3 dias, pronto, parece que eu levei uma pisa, tô toda mole, velho, parece que o corpo já tá acostumando, né? Acostuma o corpo, né? É o certo, né? A gente se adapta, né? É, Então, o ciclo de exercícios físicos, eles são importantes para a gente, justamente porque, como a gente sabe, quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa fortalecer nossos músculos, senão a gente fica muito atrofiado, muito flácido e fraco,
tá? Então eu venho sentindo isso, eu acordo de manhã com o corpo todo dolorido, cansaço, eu tenho um cansaço que não é natural. Então, assim, ultimamente com a pandemia eu sinto que eu tô ficando muito sedentário, entende? Então isso Mas faz falta. o senhor pode tirar um tempinho para correr sozinho, sem se aglomerar, professor. Como o senhor Professor. Eu falou vou aí. ter que fazer isso, fazer caminhada, algo Professor. assim mesmo. Diga, minha querida. Tá bom, professor, Aí, obrigado pela resposta. ah, Perfeita a sua pergunta, Antônia, eu que agradeço. Antônia falou isso, aí é quem veio pensando. Às vezes a gente faz coisa demais para se aparecer, aí às vezes a gente pode até parecer assim nos olhos de outra pessoa que tá ficando bonito. Mas ninguém sabe, tipo, ele não sabe, a pessoa não sabe se o corpo está, tipo, realmente reagindo ao que ele está fazendo. Isso Então, mesmo. assim, aí eu fico pensando, a gente fazer uma coisa para ficar saudável é muito melhor do que a gente prejudicar a nossa saúde por brincadeira e por boniteza. Uhum. É porque tudo tem a ver com o ego, né, Amanda? Eu acho que é a Amanda. O ego faz É, com que as Amanda? pessoas queiram coisas que não podem ter. Vamos dar um exemplo, a vaidade exacerbada, né? Eu acho que tudo tem que ter um limite. Se a gente põe limites nas nossas ações, a gente consegue viver bem consigo mesmo. E a nossa autoestima, ela não pode estar definida com a aparência de uma imagem. Eu acho que Professor, isso eu pode fiquei definir uma sabendo autoestima. que a autoestima ela parte exatamente da saúde. Se sua saúde vai bem, sua autoestima também vai bem. Tá tudo associado. Aí eu fiquei sabendo disso há poucos dias. Quando A alguém. autoestima, É, a autoestima ela tipo, tem a ver com vários campos da nossa vida. O bem-estar alimentação. físico, o bem-estar físico a aceitação da sua autoimagem é o primeiro passo em aspectos biológicos. Mas a autoestima, por exemplo, está associada, por exemplo, com o quanto que você é feliz em relacionamentos, por exemplo. De Isso também qualquer é forma, autoestima, né? a autoestima também, ela libera hormônios, né, professor? Isso, que são as endorfinas. Só voltando aqui, professor, o senhor Claro, falou querido. uma coisa muito importante, o sedentarismo, né? Como o senhor disse que saiu da academia, a gente tem que pensar mesmo, porque depois que a gente chega em certa idade, as nossas células envelhecem. E quando envelhece, se a gente não fazer uma caminhada, caminhada não quer dizer de você sair do seu trabalho. Eu pensava assim, sair do meu trabalho, fiz as visitas, é uma caminhada. Mas a caminhada em si tem que ser uma caminhada que você esteja tirar 20 minutos para você caminhar, só fazer aquele exercício. E assim, evitar diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos, Uhum, ter uma boa alimentação, uhum, porque se você não tiver uma boa alimentação, seu corpo vai reagir com vários tipos de. Você vai engordar, você vai uhum, ter uma vida sedentária, não tem? uhum. Isso aí. Então, assim, gente, tudo no nosso corpo é interligado. E aí o sistema muscular, ele tem essa, perdão, ele tem essa função justamente de nos sustentar e de nos dar o potencial de força e proteção, né? Então, nós temos muitos músculos, mas aqui não é uma aula de anatomia, né? Anatomia é outra disciplina. E cada músculo tem seu nome, sua nomenclatura, e o que eu quero que vocês entendam aqui a função que esse músculo apresenta, e nós vamos aprender também sobre os processos físicos e químicos que ocorrem no corpo de uma forma geral, tá bom? Então, todos os exemplos que a gente está debatendo aqui servem de norte, né, de pensamento inicial para que a gente consiga compreender a proposta da disciplina, tá bom? Essa aula vai até 8h30, não é isso? Professor. Pronto. E aí vamos falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético, que é o osso em si, ele tem uma importância principal e primordial, que é a proteção, acima de tudo, né? Como eu já falei. Mas tem também a sustentação, né? E aí tem a ver com química do corpo, porque o osso ele também passa por renovação. E eu preciso estar com minha alimentação em ordem e os meus processos
físico e químicos e bioquímicos do meu corpo em ordem para que meu osso tenha uma saúde boa. A gente ouve falar muito em osteoporose, que são doenças que acometem geralmente mulheres por volta de 50 e poucos anos, depois da menopausa. Já ouviram falar, não já? Sim. Pronto. E essa doença osteoporose, ela está interligada e ligada diretamente com um processo químico que ocorre no corpo da mulher, que é somente no corpo da mulher que ocorre por causa da questão da menopausa. Não quer dizer que homem não tem osteoporose, mas as mulheres são as principais candidatas a ter. Vou explicar o porquê. Quando vocês entram na menopausa, o seu sistema hormonal, ele altera inteiro as mulheres. E antes da menopausa, a reabsorção do cálcio, ela é feita da maneira correta para o osso, porque os hormônios da mulher estão todos regulares. Quando entra-se na menopausa, o ovário, ele para de produzir a progesterona. E aí essa progesterona agora não está sendo produzida de maneira adequada e ela não faz a captação da maneira adequada para colocar o cálcio no osso. Então, devido a isso, devido aos níveis de hormônio da mulher estarem alterados na menopausa, a reabsorção do cálcio em todo o osso da mulher é prejudicado. E aí, essa reabsorção do cálcio prejudicada por muito tempo vai gerar ossos frágeis, enfraquecidos, quebradiços, que apenas uma tosse pode fraturar o osso. É assim que funciona a osteoporose. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que cura isso? Tem várias formas da mulher se tratar. A principal delas é a terapia de reposição hormonal. Já ouviu falar? Sim, professor. É verdade. Em relação à reposição hormonal, a minha ex-patroa adquiriu um câncer por conta de reposição hormonal. Aí eu ia entrar nesse detalhe, mas também todo tratamento tem seus riscos, como qualquer outro remédio. E aí entra a química também dos remédios, que a gente também vai ter que falar um pouquinho, né? Aqui na nossa disciplina. Se eu tomo um comprimido todos os dias, esse comprimido pode me fazer mal também. Ele faz o bem, mas ele pode alterar outras coisas no meu corpo. A terapia de reposição hormonal também tem esses problemas. Ela vai ajudar na menopausa, mas ela pode alterar outros sistemas do corpo e aí gerar até um câncer, que é uma coisa muito grave e séria. Então, a terapia de reposição hormonal ela não é indicada para todo tipo de mulher, não. E aí, no caso da osteoporose, como é que resolve isso? Tem outros remédios, tem hidroginástica, tem alguns processos fisioterápicos para otimizar e dar uma qualidade de vida melhor para essas mulheres. Mas a reposição de cálcio é a mais indicada também, tá bom? Então, isso aqui é só um debate inicial. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem trazer alguma experiência de vocês em relação ao que eu falei. Professor, e as mulheres que faz aquela, como é que se chama? Esqueci o nome. A retirada do útero, que tem outro nome, esqueci agora. Ela tem que fazer Esterectomia. essa Esterectomia. reposição hormonal? Olha, a esterectomia, dependendo do grau, deixa eu explicar para você entender. Existem 3 tipos de esterectomia, de retirada, né, dos órgãos da pelve. Existe a que retira somente o útero, Deixa os existe a que ovários. retira somente os ovários, escuta, existe a que retira o útero, existe a que retira somente os ovários e existe a que retira os dois. Tá? Vamos entender como. Às vezes retira só o útero porque tinha muitos miomas no útero, ou era um processo de endometriose, por exemplo. Aí deixa só os ovários. Aí os ovários vão ainda continuar trabalhando e produzindo hormônio. Ponto. Quando é que tira só os ovários e deixa o útero? Quando tem um tumor em ovário, como por exemplo tumores que geralmente acontecem no ovário, que são teratomas, que eles são os tumores muito grandes e acaba nascendo toda hora, tem que tirar o ovário. Ou ovário policístico, que é muito comum, que causa muita dor e muito problema na mulher. Aí tira só os ovários, que nesse caso a gente nem chama esterectomia, a gente chama de oferectomia.
oferectomia, que é retirada dos ovários. E quando é o caso de um câncer grave ou alguma outra coisa mais grave, que aí tem que tirar tudo, útero com ovário com tudo. Aí é a esterectomia total radical, tá? Ixi, Aí, hã? aí é complicado, né, professor? Tirar logo tudo. Tirar logo tudo. Então, aí tudo como tudo no corpo, esses ovários eles vão fazer falta, né? Eles Professor, vão precisar ser feita uma reposição de hormônios, por comprimido, por injeção. mas é verdade, assim, que quem faz esterectomia atinge como é que se fala? Uma coisa sexual do ser humano, é verdade isso? Então, deixa eu explicar. Você está falando da libido, né? Do apetite sexual, da libido, não é isso? É porque tem gente que diz que quando faz Olha, esterectomia, perde a vontade, essas coisas. então, deixa eu explicar para você como é que funciona a nossa libido, mais ou menos de uma forma bem simples. A libido, ela é um investimento do desejo, né? Quando a gente sente desejo por alguma pessoa, no caso do sexo, né? Em relação sexual. A libido tem a ver com os hormônios, sim, que são os hormônios liberados pelos órgãos do nosso corpo, mas quem dá o comando dessa liberação é o cérebro. Os hormônios envolvidos na libido, geralmente é a testosterona e a progesterona. Então, no caso de uma pessoa que tem a retirada do ovário, ela pode ter uma diminuição da libido, sim, mas não há uma ausência de libido, não, entendeu? Porque a libido, ela não ocorre somente nos ovários, ela ocorre, acima de tudo, aqui, ó, no Psicólogo, né? pensamento, psicológico, isso mesmo. Então, alguns processos de libido rebaixada pode ser tratado com medicamentos, com estímulos hormonais, que aí é o médico, ginecologista, ou, né, qualquer endócrino, ele pode passar algumas reposições de hormônios que podem ajudar aí a aumentar a libido. Ponto. Mas se for por uma questão de falta de apetite sexual, por causa que a pessoa tem algum processo psicológico envolvido, aí já é indicado tratamento psicológico, né? Descobrir aí o que está acontecendo. Às vezes é uma inibição, né? Porque o processo cirúrgico, às vezes, mexe com a autoestima da mulher, né? Ou no caso de um homem que passa por algum processo traumático também, aí ele pode desenvolver tanto a disfunção erétil, como ele pode desenvolver a ejaculação precoce, que também é um problema muito sério na vida de um homem, né? Estou dando exemplo tanto no homem como na mulher, tá bom? Então, acontece de várias formas. A questão da libido não é algo que você só tem um motivo, entende? Por exemplo, o uso excessivo de bebida alcoólica pode alterar a libido. O uso excessivo de cigarros e outras drogas pode alterar a libido. Estresse do De dia a droga, dia né, altera a professor? libido. Porque tem gente que quando bebe, homem, né? Que mulher já tá ali pronta, você sabe, né? Que mulher ali já tá Uhum. pronta, né? Homem não, tem um quando bebe não consegue, né? É porque o álcool, ele não é um estimulante, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. O álcool, ele dá um estado de excitação inicial, mas depois ele deprime, é tanto que dá sono. Todo mundo que bebe depois sente sono, porque ele é depressor do sistema nervoso central. Então, há uma falsa impressão de que o álcool ele é bom para deixar você animado, mas não é, entendeu? É bom para desanimar, né, professor? Por isso que quem está com raiva ou depressão não pode beber. É verdade. Tá Ele bom. potencializa essas emoções negativas. Mas vamos falar de osso, né? Então, o osso, ó, aliás, são 8h30, são 8h23. Eu vou parar por aqui e na semana que vem a gente continua, tá? E aí eu vou falar sobre as funções do sistema esquelético, tá bom, gente? E aí eu vou parar a gravação aqui rapidinho para a gente poder conversar só um pouquinho, antes de eu finalizar, tá bom? Olha só, deixa eu parar aqui rapidinho a gravação. Eu gostaria de saber de vocês se a gravação parasse. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, né? Como é que foi aí esse primeiro contato da gente, apesar dos pesares, né? De a gente ter tido um desencontro inicial. Eu queria que vocês me dessem aí um feedback, se gostaram do nosso primeiro contato. Foi ótimo, professor.
Ótima explicação, viu? Na sua fala, o senhor nos leva ao raciocínio mesmo. Uhum. Dá só um minutinho para eu abrir aqui a porta, viu? Só um minutinho mesmo. Ok.